Em nosso estudo de hoje, a lição 13 do livro Assim Vencerás tem por título Na Execução da Divina Lei. Amemos a Deus sobre todas as coisas, procurando-lhe o reino do amor, em cuja edificação devemos contribuir. Auxiliemos ao próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Cumpramos de boa vontade os deveres de cada dia. Honremos os familiares, amparando-os quanto nos seja possível. Procuremos não prejudicar a ninguém, trabalhemos com alegria, servindo a todos em favor de nós mesmos, desculpemos as falhas alheias, compreendendo quanto temos errado por nossa vez, não cobicemos dos outros senão as virtudes e as qualidades respeitáveis que nos compete imitar na experiência comum, busquemos não realizar despesas além de nossas possibilidades, ainda mesmo que essa medida nos custe sacrifícios ingentes. Conservemos a saúde através de hábitos dignos, espalhando em torno de nós a alegria e a fé, o otimismo e a confiança. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. Vivamos cada dia as bênçãos do serviço e do estudo, da prática do bem e do concurso fraterno com paciência e compreensão, à frente de todas as situações, de todas as pessoas e de todas as coisas, na certeza de que poderemos ser convidados à prestação de contas da própria vida a qualquer momento. E assim estaremos habilitados a viver diante do Senhor e diante das criaturas, cumprindo fielmente a divina lei. É interessante, né, que existe esse alerta no Evangelho, quando fala das virgens que estavam desprevenidas, quando fala, por exemplo, do garoto que chegou perto de Jesus e falou: eu já cumpro os 10 mandamentos, e fala: então tá bom, vai lá e doa tudo que você tem. E o garoto saiu entristecido porque tinha muitos recursos, e aí Jesus fala: pobre dele, né? Mal sabe que hoje mesmo virão buscar sua alma. E chamam a atenção da gente para que a gente esteja o tempo todo com a nossa consciência tranquila, porque ninguém sabe o momento de prestação de contas. E que momento é esse de prestação de contas? Os Espíritos nos dizem, com unanimidade quase absoluta ali, né, que no momento que a gente desencarna, chega o momento da morte mesmo do corpo físico, a primeira coisa que acontece, um filme da vida toda, como se resumisse todo o período que a gente teve aqui na carne, ele passa em nossa mente. E passa em nossa mente lembrando para a gente aquelas coisas mais marcantes. Então, aqueles momentos de muita felicidade, ou aqueles momentos em que cometemos alguma coisa que comprometeu muito, né, com a providência divina, eles vão aparecer para a gente em evidência. E aí, quando desencarna, também é uma coisa que aí não é doutrina espírita, mas não é doutrina espírita escrita, mas quando a gente vê várias pessoas trazendo essa informação, vários espíritos através de diversos médios em todo o planeta, a gente começa a dar uma atenção, porque foi o próprio Allan Kardec que, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, definiu a doutrina espírita como aquele ensinamento de cunho exclusivamente moral, trazido por diversos médios, um confirmando a informação do outro. Mas uma segunda coisa que acontece na hora da desencarnação é que eles dizem, olhar para frente e ver uma espécie de túnel, em que eles sabem que se chegar ao final do túnel não tem como voltar. Você desencarnou. Muitos que tiveram experiência quase morte afirmam que chegaram a entrar no túnel, chegaram a encontrar amigos, parentes, queridos que já tinham desencarnado e que foram avisados em determinado momento que a hora dele não chegou ainda e voltaram. Quando isso acontece, olha, vai passar na minha mente um filme da minha vida. E nesse filme da nossa vida, é bom que a gente já consiga, a partir de agora, tem um exercíciozinho que uma vez a gente fez num dos encontros da Casa Espírita, que foi marcante, porque ele pegava assim um papel e botava assim, do 0 aos 10 anos de idade.
Aí dos 10 aos 20, dos 20 ao 30, e você nesse papel você tinha que anotar de um lado aqueles acontecimentos, aquele ou aqueles acontecimentos que você considera que mais marcaram a sua vida, e do outro lado aqueles que a gente não queria ter vivido, que marcaram de maneira negativa. É claro que a gente não vai fazer isso no papel, porque a gente tem, até a grande maioria de nós, até vergonha de alguns acontecimentos em determinado momento que aconteceram quando a gente estava ainda imaturo, ou em momentos de desequilíbrio mental e desequilíbrio emocional, tudo bem. Mas quando a gente faz isso com a gente mesmo, a gente consegue identificar aquilo que a gente precisa reparar para que a consciência não acuse daqui para frente. Ou quando acusar, olha, aconteceu dessa maneira, mas depois eu tomei a providência de fazer isso, fazer aquilo, e a minha consciência ficou tranquila, ou comecei o caminho da reparação de boa vontade. Isso vai trazendo um alento para a gente, porque a gente vai perceber que todo mundo saindo do simples ignorante igual nós saímos, todos nós espíritos, a gente tem sempre um momento que vem um arrependimento daquilo que eu fiz, porque eu descubro que aquilo era contrário à execução da lei divina, como diz aqui no texto de hoje. E quando eu descubro isso, vem o arrependimento, eu ainda fico espiando durante um tempo as consequências daquela minha prática, até que chegar o dia que eu tenho a condição de reparar totalmente o mal que eu fiz. Reparei o mal que eu fiz, bola para frente, e a gente vai rumo à perfeição do espírito, a cada degrau que tiver pela frente. Então, vale a pena, sim, a gente começar a fazer esse balanço e, de preferência, estabelecer uma disciplina diária de estudo do Evangelho para que a gente possa estar fazendo uma comparação da nossa vida com o que está descrito no Evangelho, para saber se eu tenho alguma coisa ainda que alguma pessoa pode reclamar de mim, né? Ele vem falar para desculpemos as faltas alheias, compreendendo quanto temos errado também por nossa vez. O Emmanuel vem fazer aqui um resumo da lei divina, para que a gente possa estar perguntando para a gente mesmo, vem cá, eu tenho feito isso aqui, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, legal, auxiliar o próximo, tanto quanto desejamos ser auxiliados. Aí a gente já começa a ter uma cobrançazinha, né? A gente sempre pode fazer alguma coisa a mais, né? Já estamos cumprindo de boa vontade os deveres de cada dia, honrando familiares, procurando não prejudicar ninguém, trabalhando com alegria, servindo a todos, desculpando as faltas alheias, não cobiçando dos outros senão as virtudes. Tem que o Emmanuel vem traçar um roteiro que, se a gente conseguir a partir de agora, né, estar trabalhando esse roteiro, inclusive não só com relação ao próximo, mas depois ele vem falar assim, não realizar despesas além das nossas possibilidades, conservar a saúde através de hábitos dignos, e também não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito. Quer dizer, recomendações que a gente começa a ler cada um deles aqui e pensar mesmo, fazer uma reflexão, uma meditação aqui, aonde eu tenho falhado, o que está faltando nesse momento para mim. A partir desse momento em que a gente começa a identificar, porque é isso que Santo Agostinho recomendou no Livro dos Espíritos, quando vai falar do autoconhecimento. Aí ele fala para a gente, faz aí o que eu fazia todo dia quando estava encarnado, na hora de dormir, colocava a cabeça no travesseiro e interrogava a minha consciência, diga-se entre aspas, ao anjo da guarda, perguntava para ele, fiz alguma coisa hoje que pode ser reprovada, que prejudicou alguém? E se eu fiz, né? Agora como é que eu faço para reparar isso? Tem como, né? Às vezes no calor do acontecimento, não dá às vezes para a gente reparar, como já diziam alguns antigos, né? Enquanto a lama está fofa, não pisa não, espera um pouquinho que ela vai endurecer, daqui a pouco fica melhor para você caminhar sem se sujar tanto. Mas a gente vai começando ali através da oração, preparando para daqui a pouco a gente estar buscando a reparação do mal que a gente fez, lembrando que, como não existe perfeição na Terra ainda, fatalmente nós vamos ter momentos de deslizes, todos nós, sem exceção. Mas a gente vai cumprindo
lei divina, lembrando que a qualquer hora a gente pode ser chamado para prestação de contas do outro lado da vida. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.